Sim, Espírito Santo de Deus, nós viemos, Senhor, para te adorar. Nós viemos, Senhor, para oferecer a nossa adoração ao Senhor. Nesta hora, Pai, nós queremos te agradecer pela presença do teu Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, que essa brisa maravilhosa do teu Espírito, que esse movimento do céu na terra continue, e que essa liberdade do teu Espírito, que já está instalada na casa do Senhor, na sua igreja, permaneça. Senhor, aqui está a tua igreja em adoração ao teu nome. Aqui está a tua igreja que acredita que quando nós estamos adorando, o céu está se movendo. Aqui está a tua igreja que acredita que quando estamos adorando, o céu está trabalhando. Aqui está a tua igreja, Senhor. A tua palavra vai ser pregada. Oh, Espírito Santo, que pode inspirar o pregador, que pode colocar as palavras na boca do pregador, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra é fiel, é verdadeira. A tua palavra é como a espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, e que nesta noite, Senhor, ela encontre guarida nos nossos corações. Em o nome de Jesus nós oramos, agora e sempre. Amém e amém. Aleluia. Não sufoque o Espírito Santo de Deus. Da liberdade, este é o melhor lugar. É a melhor oportunidade que você está tendo hoje de se encontrar com o Papai do céu, de sentir a sua presença. Aleluia, aleluia. Querida igreja, recebam a paz do Senhor Jesus. Enquanto você ainda está em pé, nesta posição que você se encontra para adorar, nós vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Eu quero que você encontre o livro de Jó, o capítulo 8 e o versículo 6 e também o 7. Louvando a Deus pela tua vida, louvando a Deus pela tua escolha de estar na casa de Deus hoje. Louvando a Deus pela tua família que está reunida, ou parte dela está aqui, para ouvir Deus falar com você, para ouvir Deus falar conosco nesta noite. E Ele já está falando. Que ambiente glorioso que se instalou na igreja desde o primeiro louvor, os louvores da harpa. Eu queria cantar mais 5, 6, 7. Este ambiente onde o Pai ordena a bênção e a vida para todo sempre. Que bom que você está aqui. Que bom que agora você vai prestar atenção na palavra, vai acompanhar a leitura e vai abrir o coração para ouvir Deus falar conosco. Olha que a Bíblia registra em Jó capítulo 8, versículos 6 e 7. Esta foi a leitura do dia 18 agora de janeiro. Quando passamos por esse texto, o Espírito Santo de Deus falou forte ao meu coração. E nós hoje temos a proposta de uma palavra do céu para a tua vida e para a minha vida. Se essa palavra gerar aquele sentimento que gerou em meu coração, no seu coração, eu tenho certeza que você vai sair daqui animado, encorajado. E nós vamos sair daqui alegres, porque Deus fala com a sua igreja. Olha o que registra a palavra de Deus: se fores puro e reto, certamente despertará por ti, restaurará a morada da tua justiça. Olha o 7, que é o foco do nosso sermão hoje.
O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Assente-se por bondade. Queridos irmãos, eu quero te convidar para atentarmos para a palavra de Deus, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra que vai nos fortalecer esta noite, uma palavra que vai nos levantar, uma palavra que vai nos motivar a tirar a espada da bainha e nos colocarmos de pé em frente à batalha, certos que a vitória é do povo de Deus. Quando olhamos para esse texto da Bíblia, para essa leitura que fizemos, nós encontramos Jó, quem sabe no seu momento mais tranquilo, em sua casa, no seu repouso. De repente, aquela notícia ruim que chega para todos. De repente, aquela notícia dramática e trágica, que todos nós, se não recebemos, um dia receberemos. Chega alguém depressa e diz: Jó, meu senhor, levaram os bois e os jumentos, e mais que isso, não foram só os animais, mataram também os moços, os servos, os empregados. Só eu sobrei, Jó. E de repente, esse ainda falando, chega outro correndo e diz: queimaram as ovelhas, Jó, e mais que os animais, mataram também seus empregados. Ele ainda estava falando, de repente chega outro correndo e diz: Jó, sabe os seus camelos? Sim, eles foram roubados, e os seus empregados também foram mortos. Quem sabe neste momento Jó até respira, porque ainda sobrava a sua família, ainda sobrava a sua base de sustentação, ainda sobravam as pessoas do seu convívio, ainda sobravam aqueles que nos momentos difíceis estão próximos, ainda sobravam aqueles que em momentos difíceis têm a capacidade de dar um abraço e dizer: eu estou com você, não tem problema. Nós podemos perder tudo, mas nós não vamos perder a paz. Ainda Jó tinha essas pessoas que podiam chegar e dar um abraço e dizer: Jó, mesmo que todos os teus conhecidos te abandonem, este é o papel da família. Mesmo que todos fujam de você e virem as costas, nós, a tua casa, a tua família, nós estamos contigo. Mas não aconteceu como Jó talvez tivesse pensado. Chega alguém correndo e diz: os teus filhos estavam numa festa, celebrando, alegres. Estava tudo bem com a sua casa, Jó, estava tudo bem com a sua família, mas veio um temporal, veio uma ventania, e a casa onde eles estavam ruiu, e eles todos morreram. Imagine você estar tranquilo e começar a receber uma notícia pior que a outra. De repente, aquilo que era sustentação, que era segurança, vem a ruína. E Jó olha para os lados e apenas ele e a esposa sobraram. E de repente eu vejo Jó dizendo que Deus tinha dado, então Deus pode levar. Mas de repente nós encontramos Jó neste momento difícil. Chega 3 amigos, e inicialmente começam bonito.
apenas ficam junto com Jó. Mas de repente, a partir do capítulo 3 do livro de Jó, começa uma busca por respostas humanistas. E a base de tudo aqui nesse texto é por que é que o justo sofre. Por que é que pessoas de bom coração, por que é que crentes em Cristo Jesus passam por tribulações, por provas, por dificuldades, por lutas. E esses amigos de Jó começam num diálogo buscar respostas humanas para tentar justificar o sofrimento. Mas interessante que ao decorrer do livro de Jó, nós vamos encontrar as razões por que é que o justo sofre. A primeira é porque o justo precisa entender que a graça ela sobressai e ela triunfa sobre as provações. O justo crente, no seu momento de dificuldade, ele precisa ser convicto que a graça de Cristo, que o Espírito do Senhor, ele está acima da condição humana e da situação humana. A outra coisa que a gente precisa entender é que algumas situações a nossa mente não compreende. Nós não temos as respostas. E sabe o que é que acontece? É nesse momento que nós nos sentimos obrigados a pedir respostas a Deus. Então nós nos prostramos diante do Senhor e começamos a dialogar com Ele em busca das respostas do céu. E em terceiro lugar, nós precisamos aprender que a verdadeira fé não está relacionada às circunstâncias. Senão seria fácil, enquanto nós estivéssemos felizes, na bonança, nós adoramos a Deus. E quando as tribulações e as provas vêm, nós entristeceríamos e sairíamos da presença de Deus. Nós precisamos entender que as coisas que acontecem com a gente, que as situações que se apresentam no nosso dia a dia, que as lutas, as guerras que precisamos enfrentar, muitas vezes não tem nada a ver com Deus, é só permissão dEle, e Ele está no controle de tudo para ver se você permanece fiel na doença, para ver se você permanece fiel no sofrimento, para ver se você permanece fiel na crise. Aleluia! O Senhor Deus está nos encorajando hoje. A mensagem que o discurso desses amigos, deste texto, desse versículo que lemos, especialmente ele faz, um dos amigos de Jó, com um discurso inflamado de acusações e julgamentos. Aleluia, porque todo ser humano é propenso a isso. A natureza humana começa a achar resposta. A natureza humana começa a achar justificativa. A natureza humana começa a acusar. E quando trouxeram uma mulher perante Jesus, o nosso mestre, o nosso exemplo, acusando ela, ele se abaixa e começa a escrever no chão. E ele diz: se vocês nunca erraram, então vocês têm o direito de apredejá-la. Mas eu estou aqui para dizer, algumas situações eu vim profetizar sobre a tua vida, elas vão se apresentar, não para você buscar respostas da terra, não para você buscar justificativa da terra, mas Deus está te chamando para você buscar as respostas do céu. Deus tem resposta para a sua igreja. Deus tem explicação para os seus filhos. Quando Deus silencia, é porque Ele já está trabalhando. Mas no momento que Deus abre a boca e fala, o inferno estremece, a doença vai embora, a crise desaparece. Se você recebe essa palavra, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu vim dizer para a igreja de Sananduva nesse dia 26, a resposta que você está esperando da terra, ela não virá deste plano, ela não virá da
vir, ela não virá de amigos, ela não virá de parentes, ela não virá de colegas. A resposta que você precisa hoje é a resposta do céu, e Deus tem resposta. E comando, decoremaço, oramaço. Tem corações angustiados esperando por resposta de Deus. Tem orações de anos que estão aguardando a resposta de Deus. Tem mães que estão ainda chorando de joelhos todos os dias, aguardando resposta de Deus. Mas eu vim aqui como profeta de Deus nessa noite. No tempo de Deus, a tua resposta vai chegar. Nessa busca por justificativa, eu acho maravilhoso, eu acho linda a Bíblia, eu acho maravilhoso o meu Deus. Veja o versículo 7. Bildade, ao mesmo tempo que estava acusando Jó, ele profetiza na vida de Jó, e ele diz: o teu princípio na verdade terá sido pequeno, mas o teu último estado ele crescerá em extremo. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja de Sananduva. Mesmo que alguém esteja jogando pedras em você, mesmo que alguém esteja proferindo palavras contra você, Deus está dizendo: Ele vai transformar a maldição em bênção, Ele vai transformar o caos em vitória, Ele vai transformar a acusação em profecia, porque Ele é soberano. Oh glória! Talvez alguém esteja em casa escutando essa palavra. Deus está te levantando aí onde você está, porque quem sabe já mancharam a tua índole, quem sabe já feriram o teu caráter, mas Deus se levanta do trono e a resposta dele está chegando. Agora a Bíblia, ela é repleta de exemplos, e quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos dois livros que levam o nome de duas mulheres. E o Senhor me levou a esses exemplos. Vamos primeiro para Ruth. Este livro de Ruth é extraordinário. Pouquinho antes de Ruth você vai encontrar Juízes. E no livro de Juízes, dos Juízes, você vai ver o povo de Deus pecando e a desgraça chegando para eles, até o momento que eles reconhecem o seu erro, decidem ser perdoados e pedem perdão e se arrependem, e Deus levanta alguém para poder resgatá-los. E essa história ela segue repetindo durante todo esse livro. Mas quando nós chegamos no livro de Ruth, nós encontramos uma mulher que não tinha nada a ver com a igreja de Cristo Jesus e com o povo de Deus. Nós encontramos uma moabita, que até em Deuteronômio na lei estava dito que não era para ela se misturar com o povo de Deus. Nós encontramos ela se entregando ao Senhor, e o Senhor usando ela para ser da genealogia de Davi. Deus é soberano, enquanto aquele que acha que pode não quer. Deus levanta alguém que parece não ser, mas Ele enche da sua glória, e os seus propósitos continuam. Os seus propósitos continuam. Essa história da família, começando com Noemi, Elimeleque, Malion e Quilion, é uma história muito triste. Você observa uma família juntas, mas de repente começa a morte bater na porta. Aleluia. E quer desestabilizar alguém, é a morte chegar. Morre o provedor da casa.
Morre aqueles que eram a segurança da família. A notícia é demasiadamente forte, mas Deus estava esperando a fidelidade de pessoas comuns para transformar a tragédia em triunfo. Deus estava esperando a demonstração de fé de pessoas comuns como nós mesmos, para que Ele se levantasse do trono e virasse o cativeiro. E de repente nós encontramos Noemi dizendo para sua nora: Ruth, eu tenho uma coisa para dizer para você. Morreu meu esposo, morreu meus 2 filhos, estamos em crise aqui. Retorne para a sua família. Retornem, Orfa e Ruth, volte para suas mães. Orfa pensou, quem sabe refletiu e disse: eu vou seguir seu conselho. A nossa vida virou um caos, não tem como a gente continuar. E retorna para a casa dos seus familiares. Mas eu acho interessante, porque nós encontramos Ruth 1:16, uma palavra que muda a nossa perspectiva, uma palavra que muda a nossa perspectiva de problema e de ânimo e desânimo. E de repente ela olha para Noemi e diz: Noemi, estou parafraseando, eu já tenho exemplo da minha cunhada que voltou. Eu conheço a lei que eu não sou bem-vinda lá na terra sua, em Belém. Eu sei que não serei bem-vinda, mas eu tenho uma coisa para te dizer: não insista comigo para que eu te deixe. Eu não me afastarei de você, Noemi, porque onde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali eu pousarei, e o teu povo será o meu povo, e olha isso, e o teu Deus será o meu Deus. Sabe o que isso quer dizer? Ela está dizendo: eu estou me declarando propriedade de Deus, eu estou me entregando ao seu Deus que cuidou de vocês, e agora quem passa a ser responsável por Ruth e por Noemi não mais é Elimeleque nem Quilion, agora quem é responsável por eles é Deus. E eu encontro uma palavra em Romanos 8:28, que todas as coisas juntamente cooperam para o bem de todos aqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: há uma providência divina chegando na sua família, há uma providência divina chegando na tua casa, há um poder de Deus que fará o bem surgir do meio da tristeza, que fará o bem surgir do meio da guerra, que fará o bem surgir do meio da luta, que fará o bem surgir do meio da crise, porque este é o Deus a quem você pertence. Ei, sabe por que você ainda está aqui? Sabe por que a sua família ainda está de pé? Porque você tem um dono, você tem um dono, você tem um dono. Adamando e demasso, tirimai. Deixa eu dizer uma coisa de Deus: ao bem de Jesus, ao bem de Deus chegando para a sua vida, o bem de Deus está surgindo para a sua casa. Mas lá tem crise, o bem de Deus está surgindo nessa crise. Mas lá tem doença, o bem de Deus está surgindo nessa doença. Mas lá tem vício, o bem de Deus está surgindo no meio do vício para causar a libertação. Ei, eu quero dizer uma palavra para você: nas coisas mais rotineiras da tua vida, nas coisas mais comuns para você, Deus já está trabalhando em seu favor. Olha só, quando ela retorna junto com Noemi, Deus dando a direção, prepara alguém para ajudá-las.
E Boaz, estou sendo rápido, quando casa-se com Ruth, ele efetua um resgate, mesmo que Ruth não merecia. Aleluia. Mesmo que Ruth não pertencia ao povo de Israel, mesmo que ela não fosse judia, quando ele casa com ela passa a ser sua esposa. O Senhor é glorificado e ele tipifica Cristo Jesus. Ei, pela lei dos judeus, os judaizantes sempre bateram contra a igreja de Cristo e que os gentios alcançassem a salvação, porque a lei dizia que eles não tinham direito por conta da falta de circuncisão. E nós somos os gentios que pela lei não tínhamos direito de sermos resgatados, de sermos alcançados. Ei, foi mais que espiga que Ruth encontrou, foi mais do que cereal que Ruth encontrou, foi mais do que mantimento que Ruth encontrou. Ruth encontrou um resgate, um libertador, um resgatador. E eu vim aqui dizer para a tua vida, mesmo que a lei do passado dizia que você não tem direito, mesmo que o inferno acuse que você não tem direito, que eu não tenho direito, mesmo que alguém diga, olha o jeito dele, olha o jeito dela, eu vim aqui te dizer, Jesus Cristo já te encontrou, Jesus Cristo já me encontrou, e ele oferece para nós mais do que mantimento, ele oferece para nós mais do que cura, ele oferece o resgate, ele oferece a libertação. Oh, glória, oh, glória. Deixa eu dizer uma coisa para você. O segundo exemplo, Esther, você vai encontrar no livro de Esther, o início dele, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, nós encontramos um banquete com propósitos humanos. O rei Assuero queria mostrar sua glória, o rei Assuero queria mostrar o quão ele era grande, quão ele era forte, quanto o reino dele era poderoso. E ele faz um banquete orquestrado por Deus, porque Deus já havia providenciado a renúncia, e posso dizer talvez a rebeldia da rainha Vasti, para não ir se encontrar com o rei nessa festa, neste banquete, para abrir a porta para um dos seus pequeninos. Nesse banquete que o homem preparou com um intuito plenamente humano, embora orquestrado por Deus, Deus abriu uma porta para uma serva e para um servo. Tinham ficado no exílio Mardoqueu e Esther, e de repente eles se viram numa mira de um homem que, por conta da fidelidade de Mardoqueu, se enfureceu contra os judeus. Quando ele passava, a ordem era que todos se dobrassem a Amã, e todas as vezes que ele passava, Mardoqueu não se dobrava. E a pergunta era, por que é que você não se dobra? E ele diz, porque eu já aprendi que não devemos adorar ídolos e nem homem algum. Eu sou judeu. A resposta de Mardoqueu sempre era, eu sou judeu e não posso me dobrar. E isso despertou um furor, uma raiva, uma ira no coração de Amã. E de repente ele estava preparando uma armadilha para matar todos os judeus da terra. E de repente Deus começa a organizar no céu a Esther para interromper este plano maligno. E nós encontramos lá no capítulo 8 e versículo 4 do livro de Esther, que ela já estava indo para o palácio do rei, e aquele que não fosse recebido pelo rei, que não fosse estendido o cetro, que o rei não alcançasse, este morreria. E de repente Esther, com cuidado e com temor ao Senhor, depois de ter se posto aos pés do Senhor, ela diz, eu vou ter com o rei,
mesmo que me custe a vida, mas eu não posso permitir o extermínio dos meus irmãos. Aqui nós encontramos alguém em uma situação difícil, mas ela teve a coragem de, se fosse possível, entregar a sua vida. Ela estava disposta a resgatar os seus irmãos. Sabe o que Esther nos revela? Deus, Ele sempre tem uma saída. E eu quero te dizer, Ele não conta sempre com os grandes. Ele conta com você, Ele conta comigo. O lugar que você está não é um acaso. A família que você nasceu não é um acaso. A cidade que você mora não é um acaso. O lugar em que você frequenta, dirigido por Deus, não é um acaso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você está onde está por um propósito específico de Deus. Você está onde está porque Deus tem um plano, e esse plano não diz respeito só a você. Acontece que, infelizmente, às vezes as pessoas não estão dispostos a pagar um preço pelos outros, não estão dispostos a entregar a vida em resgate de outros. Mas eu vim aqui dizer para a igreja de Sananduva que Deus está contando com você, que Deus está contando contigo. E existem muitas pessoas que estão para mortes, que estão condenadas para a morte, e Deus está preparando você para chegar na hora certa, para dizer: existe uma saída, existe um caminho. Olha só, de repente Mardoqueu instrui Esther, e agora Deus começa a virar o cativeiro. Aquela forca que era preparada para Mardoqueu, que na sequência iria matar todos os judeus, não serviu mais para Mardoqueu ser morto. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas quem permanece fiel ao Senhor, Deus preserva a vida. Ei, mesmo no momento mais difícil, Deus te chamou para se posicionar. Mesmo na guerra, nas batalhas, Deus te chamou para se posicionar. Levante-se onde você está, porque Deus quer te usar, é lá onde você está. Agora nós encontramos um herói esquecido. Mardoqueu, depois de ter feito a informação a Esther, orientado ela para informar o rei que havia uma conspiração de morte a ele, foi tudo resolvido, e Mardoqueu continua anônimo. Mas um dia Deus se lembrou de Mardoqueu. Ei, um dia Deus vai se lembrar da sua casa. Você recebe? Um dia Deus vai se lembrar do seu filho. Um dia Deus vai se lembrar da sua família. Um dia Deus vai se lembrar de você. E de repente Deus começa a trabalhar no rei. Como assim? Deus permite o rei ter uma insônia, e o rei não dormia, e virava para um lado e virava para outro, e não conseguia dormir, e não tinha jeito. E ele disse: traz o livro das crônicas, por favor. E alguém trouxe o livro das crônicas, e ele começa a ler. Aleluia. E ele encontra a integridade de Mardoqueu, e ele diz: o que é que foi feito por esse homem que salvou minha vida? O que é que fizeram? Que honra ele teve? Disseram: olha, ele continua aí, ele continua um comum, ele continua aí com nós, porém não foi honrado ele. Aí chamam Mardoqueu, e de repente Mardoqueu, que estava na porta, já está em volta da mesa. Oh glória!
Eu vim dizer para a igreja de Sananduva que tem lugar melhor para você estar. Não sei se você está recebendo a palavra, mas eu vim dizer para a igreja de Sananduva que Deus não quer que você permaneça sempre na porta. Deus está reservando um lugar na mesa para você. Deus está te reservando um lugar melhor. E de repente Mardoqueu chega e ele começa a ser honrado. E de repente o rei diz: olha, vamos escrever um edito aí para os judeus. E mais, olha só, para dar segurança a esse escrito, Mardoqueu, olha o capítulo 8, versículo 8: escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, Mardoqueu, e selai com o anel do rei. Olha o aval que ele já tinha. E selai com o anel do rei, porque a escritura que escreve em nome do rei e sela com o anel do rei não poderá ser revogada. Sabe qual é a aplicação para a nossa vida? Vai chegar o tempo que o que está escrito a seu respeito vai começar a se cumprir. A Bíblia diz que Deus tem planos, Deus tem um futuro para você. A Bíblia diz que todos os seus dias estão escritos no livro dele, que nenhum dos seus dias está oculto dos seus olhos. E eu vim aqui dizer para você que essa palavra não é um dito comum, não é a escrita de qualquer um, não. Essa palavra foi selada com o anel do rei, e as promessas de Deus sobre a sua vida, e as promessas de Deus sobre a sua casa, nem o inferno pode revogar, nem Satanás e seus anjos podem revogar. Eu vim aqui dizer para você: se você recebe, você vai levantar tua mão e dar glória. O que Deus escreveu para sua casa, ninguém vai descrever. O que Deus escreveu para sua casa, ninguém pode apagar. O que está escrito, está escrito. Foi o rei que escreveu, e mais o rei está te chamando para a mesa. Eu sinto o Espírito Santo de Deus encorajando alguém aqui, que quem sabe estava se sentindo esquecido, que quem sabe estava se esquecido no anonimato, mas eu vim dizer para você: Deus está te deixando aí, porque você precisa aprender ainda alguma lição. Deus ainda está te mantendo aí, porque você precisa ainda aprender lições, mas daqui a pouco você vai estar pronto para o lugar na mesa. Agora, o livro termina com outra festa, com outro banquete. Quer ver? Ester 9, 17 e 32. A leitura é extensa, a gente vai parafrasear. O método que Amã usou para escolher o dia que iria matar os judeus era lançar sorte, o tal de Pur. E esse lançar sorte era para escolher quando todos os judeus seriam mortos. Quando Deus virou a situação a favor do seu povo, porque Deus é perito em fazer isso. Pode parecer que a situação não tem mais volta, de repente Deus chega e Deus muda tudo de repente. Pode parecer que aquele ali não tem mais jeito, de repente Deus chega e num sopro a gente começa a olhar que as coisas mudaram. De repente alguém já disse: não tem mais como, esse aí vai morrer desse jeito. E Deus chega e acolhe ele nos seus braços de misericórdia e lava ele com a sua graça, e tudo muda. E aí a festa que era para ser sobre a morte dos judeus passa a ser o triunfo de Deus sobre a tentativa do inferno. Aí Mardoqueu institui uma festa, a festa do Purim, 2 dias de duração. E nesses 2 dias de duração dessa festa, eles comemoravam o triunfo
sobre o inferno e sobre o mal. E nestes 2 dias eles lembravam que o que Deus tem para fazer sobre os seus filhos e sobre a sua igreja não é situação de acaso. O que nós aprendemos é que o que acontece na sua vida nunca é fatalidade. O que acontece na tua vida nunca é sobre sorte ou sobre azar. O que acontece na sua vida sempre é uma permissão de Deus, porque as lutas ou as bênçãos, as guerras ou as vitórias que você tem, Deus já arquitetou no céu, e ela tem um propósito específico. Então não viva por astros, viva pelo dono, por o Criador dos astros. Então não viva por lançar sorte, viva pelas promessas do Todo-Poderoso. Agora, essa festa acontece e o nome do Senhor é glorificado. Sabe por quê? Porque no coração de Mardoqueu e de Esther havia uma esperança inabalável. Essa mesma esperança que estava no coração de Jó, que perdendo tudo ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e mesmo que seja no fim, Ele se levantará em meu favor. E essa mesma certeza, e essa mesma fé de Jó, levou ele a perdoar os seus acusadores. E no final do seu livro, no 42, nós encontramos Jó orando pelos seus amigos que o acusaram. E a Bíblia diz que essa palavra que o próprio Elifaz tinha dito, que o estado de Jó, o último estado de Jó, seria crescido em extremo, se cumpriu. Deixa eu te dizer uma coisa: por que é que o justo sofre? É para que Deus seja glorificado. Por que é que o justo sofre? É para que Deus dê a saída para ele. Por que é que o justo sofre? É para que se agarre em um único que pode ajudar nos momentos de desespero. Por que é que o justo... Agora existe uma teologia, que é a mesma teologia de Elifaz, de Eliú, é a mesma teologia dos amigos de Jó. Eles pregam a teologia ausente de crise e de sofrimento, mas eu vim aqui dizer para você que eu fico com a palavra de Jesus, que disse: no mundo vocês terão aflições, mas tede bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você também pode vencer. Ei, olhe para alguém que está do seu lado e diga: você também vai vencer, você também vai vencer, você também vai vencer. Fique de pé, por gentileza. Nós vamos adorar com o ministério de louvor. Eu sei que essa palavra tinha endereço certo, ela tem endereço certo. Ei, as surpresas do céu são agradáveis. Deus sempre supera as nossas expectativas, mas eu vim convidar você para nós viver na terra, mas com a perspectiva do céu. Eu vim convidar você a viver na terra, a enfrentar os problemas, a enfrentar as aflições, mas dizer: eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar em meu favor.